Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa 22ª semana do tempo comum, nos traz como tema o mistério da cruz. Mistério não porque é algo escondido, não. Mistério da cruz porque supera a compreensão da razão humana. Assim como aconteceu com Pedro hoje, que não compreendeu aquilo que Jesus estava falando, que deveria sofrer muito, ser condenado, ser julgado, morrer na cruz e ressuscitar. Pedro não compreendeu e por isso, numa atitude de ousadia, talvez agiu por amor, por boa fé, começou a repreender a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus, de fato, vai dar uma repreensão maior ao seu discípulo. Vá para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, as coisas como Deus, mas sim as coisas dos homens. Interessante que domingo passado, Pedro, que vai dizer quem é o Jesus, o Filho de Deus, e Jesus vai dizer: Feliz és tu, porque foi o Pai que te revelou isto, e não um ser humano. E hoje, neste Evangelho, Jesus vê em Pedro não mais a ação de Deus, mas sua própria ação humana. E por isso o chama de Satanás, que quer dizer, vai para trás, vá de retro. A figura do apóstolo Pedro está cheia dessas contradições, desses paradoxos entre a fé e a esperança com
a descrença e a falta de confiança. Pedro, que diz: Senhor, aonde tu fores, eu também te seguirei, mas Pedro também nega nosso Senhor diante da cruz. É a figura de cada um de nós. Por vezes somos fiéis a Deus, por outras não. É a luta contra o homem velho, luta contra o pecado, luta contra toda a tentação. Enfim, o que é este pensar as coisas de Deus? Não pensar as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. As coisas de Deus era aquilo que Jesus estava dizendo, que deveria sofrer, ser morto, rejeitado. E as coisas dos homens é o contrário disso, ou seja, a vida fácil, o dinheiro fácil, o prazer fácil. Tudo isso é um grito alto, dizendo não para a cruz, não ao sacrifício, não para o amor. Isto é querer salvar a vida. E querer salvar a vida, a perderemos, como nosso próprio Senhor vai nos dizer. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Os discípulos pensavam que Jesus não deveria passar pela humilhação da cruz. Pensavam: como pode o Filho de Deus morrer numa cruz? A cruz é sinal de vergonha. A cruz são para os bandidos, para os assassinos, os ladrões. Eis, caríssimo, o mistério de Deus. Deus Pai escolheu a cruz para nos resgatar. E quem nega a cruz de Cristo também deve ouvir da boca de nosso Senhor: afasta-se de mim, Satanás, como Pedro ouviu. Dizia no século V São João Crisóstomo: a cruz é o sinal da nossa salvação, o sinal da liberdade do gênero humano, o sinal da mansidão do Senhor para conosco. Não te envergonhe, cristãos, da cruz de Cristo, para que Ele não se envergonhe de ti em sua glória. Não envergonhar do sinal da nossa fé, quando passamos diante de uma igreja, diante do sacrário, fazer o sinal da cruz, não como uma superstição, mas lembrando que é pela cruz que fomos salvos. Este é o sinal de cada um de nós. Mais do que carregar uma cruz no pescoço, é viver a cruz de cada dia. O que disse Jesus aos seus discípulos também serve para nós cristãos. Se alguém quiser vir após a mim, renegue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Primeiramente, Jesus disse: se quiser. Jesus quer nos amar na nossa liberdade. Não quer ninguém obrigado a segui-lo. Quer que ninguém seja obrigado a amá-lo. Não quer que ninguém seja obrigado a rezar. Não, Jesus quer na liberdade de cada um de nós. Se quiser me seguir, renegue a si mesmo. A segunda coisa, esquecer-se de si próprio, dos seus prazeres, das suas vaidades. Renegar a si é colocar o outro como mais importante. E renegando a si mesmo, esqueça dos privilégios. É viver para o outro, é ser hóstia, é ser sacrifício.
renegue a si mesmo, tome a sua cruz. A sua cruz, não a dos outros. Assuma as responsabilidades da vida, assuma a sua missão. Assuma aquilo que Deus deseja e te consagrou. E por fim, siga-me. Seguir a Jesus na liberdade, na humildade, na aceitação da cruz. Hoje muitos cristãos dizem serem seguidores de Jesus, mas não renegam a si mesmo, não assumem a cruz e não vivem de acordo com os ensinamentos do Mestre. Infelizmente, sinto muito a dizer, mas não são seguidores de Cristo coisa nenhuma. Pode ser seguidor de uma ideia de Jesus, pode ser seguidor de uma ideologia, seguidor de uma figura, mas nunca de uma pessoa. Jesus quer que nós reneguemos a nós mesmos, que assumamos a nossa cruz e vivemos de acordo com seus ensinamentos. E foi pela paixão, foi pela cruz, pela morte e ressurreição que Jesus derrotou o pecado e a morte, estabelecendo assim a graça, o senhorio de Deus. Mas essa vitória foi parcial, não completa ainda. A luta contra o mal não terminou. Ele existe e resiste em todas as gerações e também na nossa. Guerras, fome, miséria, injustiças, violência contra os inocentes e indefesos e etc, etc, tudo aquilo que é mal. E diante disso, o homem moderno pensa em resolver tudo por meio da economia e da política, esquecendo-se de Deus, de colocar Deus, os princípios da vida, no centro. Quais são as consequências? Guerras, mortes, destruição, revoluções. Sem Deus, somos nada. Sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus no centro, não venceremos o mal. Isso serve para a nossa vida de cristão. Exatamente quando queremos as soluções dos problemas do mundo, também dos problemas pessoais, longe de Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar, agimos como pedra de tropeço para Deus, porque Ele não consegue agir em nós em um coração duro, em um coração egoísta, porque Ele é o Senhor da vida e nós somos apenas seus instrumentos que devemos ser modelados à mão de nosso Senhor. São Paulo, na segunda leitura, nos fala sobre não conformar com o mundo, mas antes transformai-vos. Veja que o apóstolo não está dizendo transformar o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para discernir o que é da vontade de Deus. Então, se nós queremos mudar o mundo, mudar a nossa família, mudar a nossa vida, não vamos procurar longe de nós mesmos, mas mudar o coração, o nosso interior, o nosso modo de pensar e de julgar, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso se chama conversão. Isso só Deus pode fazer por nós quando pedimos com fé e alegria. Madre Teresa de Calcutá vai dizer a um repórter que pergunta sobre como mudar o mundo, como torná-lo melhor. Madre Teresa olha para o repórter e diz: volte para a sua família e ame-a. Lembro também de um outro autor que dizia: aquele jovem revolucionário que quer mudar o mundo, tornar o mundo melhor, dizia: comece primeiro mudando o mundo, arrumando
o seu quarto. Na primeira leitura, Jeremias, um grande poeta, que diz: Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte e tivestes mais poder. Esta é uma boa e santa sedução, porque provém de Deus, a sua criatura. A sedução que vem do nosso Deus é uma sedução para nos tornar melhores. É uma sedução que nos leva à verdadeira vida, a vida eterna. E quais as consequências dessa sedução que o Senhor deu a Jeremias e que Jeremias se deixou seduzir? Qual foi as consequências? Diz ele na primeira leitura: Tornei-me alvo de risos, de zombarias e de chacotas o dia inteiro. Essa foi a cruz que Deus enviou ao profeta. E diante disso, diante da cruz, Jeremias foi tentado a desistir do Senhor, dizendo: Não quero mais me lembrar disso, nem falar mais em nome dele. Mas Deus, quando nos seduz, não nos abandona. Não abandona os seus amados e assim também não abandonou o profeta Jeremias, que exclama: Senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Este é o fogo do Espírito Santo, o fogo que nos sustenta, que nos dá força para carregar a cruz de Cristo. Dizia São Cirilo de Alexandria: todo aquele que se propõe a viver como um bom cristão será perseguido. Esta é a cruz da Igreja, esta é a cruz da família, esta é a cruz do cristão, a perseguição do mal. Mas lembremos que diante da cruz devemos ter atitude, assim como teve nossa mãe querida, que ficou de pé com os olhos confiantes. E Jesus conta com cada um de nós para associar a si e também a sua missão, homens e mulheres dispostos a carregar e segui-lo. Assim como para Cristo, também para os cristãos, a cruz não é uma opção, não é facultativa, mas é uma missão que se deve abraçar por amor. Qual está sendo a minha atitude diante da cruz que Deus me deu? Fugir, desistir, negar, abandonar. Lembremos, caríssimo, é pela cruz, pelo sacrifício espiritual e pelo amor a ela que alcançaremos a salvação, alcançaremos o céu. Que a Virgem Maria nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, carregando a nossa cruz diária até a glória da ressurreição. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.